Boa noite, gente, todos bem-vindos aqui ao canal Filosofia de Primeira. Todos vocês, nossos inscritos e vocês que estão chegando hoje. Chegamos na nossa sexta-feira aí com o nosso projeto aqui Metanoia, com a nossa série de fóruns que estamos trabalhando certos temas aqui bastante pertinentes ao nosso momento, à nossa modernidade, aos grandes temas. E já falamos sobre pós-modernidade, falamos sobre sociedades culturais, falamos sobre direitos humanos, e hoje falamos de um novo tema, marxismo cultural. Mas o que seria essa ideia? O que é marxismo? Como é que se dá essa ideia de marxismo? As pessoas falam, mas o cara lá é um comunista, né? Vamos ao texto. O texto começa com um pensamento de Theodor Adorno. A arte é a magia libertada da mentira de ser verdadeira. Marxismo cultural. Podemos classificar algumas características do marxismo cultural a partir dos seus teóricos, ou do seu expoente maior, podemos dizer que Karl Marx, marxismo utópico, a eliminação do Estado, marxismo científico, Friedrich Engels, a questão da família e da propriedade, marxismo da praxis, Vladimir Lenin, a tomada do Estado pela ditadura do proletariado, todos esses no século XIX e início do século XX. Já lá nos anos 20, após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, Antônio Gramsci estava a ideia de um marxismo revisionista, engajamento e hegemonia social. E antes mesmo de eclodir a Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, alguns pensadores, filósofos, sociólogos e psicanalistas reunidos a partir de 1924 criaram em Frankfurt um instituto que trabalhava o marxismo e a psicanálise, também chamada teoria crítica social, tendo seu fundador Max Horkheimer. Indústria cultural, Herbert Marcuse, Sociedade Cultural de Massas, Theodor Adorno, Educação para a Emancipação, Walter Benjamin Arts. Esses da primeira geração. Os expoentes ainda vivos da última geração, Johann Habermas, Ação Comunicativa, e Alex Honig, Teoria do Reconhecimento. Todos com um pensamento muito difundido em nossas escolas e universidades pelo mundo todo. Por hábito mais prático, coloca-se no mesmo bojo o socialismo marxista com o comunismo marxista. Para ver uma pequena distinção, apenas o que é comunismo é muito mais estratégico. A questão da economia em relação ao liberalismo capitalista e o socialismo de Estado interventor, a questão da democracia capitalista sobre o Estado mínimo. Esse meio termo ainda temos termos do socialismo fabiano, próximo à social-democracia mais liberal, e sob o ponto de vista cultural mais marxista, a teoria em si vira uma verdadeira engenharia social, com a capacidade de homogeneizar a sociedade de massa. Por adesão, torna-se mais fácil sem uso pela força, principalmente pela elaboração de determinadas políticas públicas ligadas à educação, direitos humanos e meio ambiente. Eventos sobre debates ligados aos assuntos sociais, moradia, questão de saúde pública, meio ambiente, direitos sociais. Hoje as pautas ligadas aos chamados grupos minoritários por maior liberdade de expressão. Hoje as pautas ligadas ao chamado marxismo cultural, né, que é por meio de liberdade de expressão, são as influências mais visíveis desse marxismo cultural. Na produção literária e musical, na gestão da informação, na difusão de ideias mais liberais, tem chegado até os ambientes mais tidos conservadores, como as organizações sociais de cunho confessional, como escolas e igrejas. Até a doutrina social da igreja
via no movimento social que acabou sendo impregnada por esse marxismo cultural. A forma como essas ideologias chegaram ao uso pleno do discurso do politicamente correto, onde o Estado é colocado como culpado pela violência, porque foi seduzido pelo apelo capitalista do Estado e da religião opressora. Isso nós chamamos de marxismo cultural. Quando a gente fala de marxismo cultural, a gente vai muito diretamente ali à escola de Frankfurt, né, que trabalha. Mas qual que é a grande questão sobre quando a gente fala de marxismo cultural? Será que é marxismo que a gente imagine que seja marxismo pela força do poder? Não, é um engajamento, é um marxismo por engajamento social pedagógico, como o próprio Gramsci propunha na sua teoria. E a partir do Instituto de Frankfurt, ali na Alemanha, esses pensadores trabalham dois elementos importantes. O marxismo, que nós chamamos de quê? De dialética, de materialismo dialético histórico, e inconsciente coletivo, o inconsciente por a ideia de Freud, não que Freud apoiasse necessariamente essas questões, mas ele usou esses dois elementos para que houvesse essa transformação do chamado marxismo cultural, para entender como as sociedades poderiam ser influenciadas. Em primeiro momento seria essa primeira pauta, influenciada por ideias mais liberais, ideias que ligassem aos direitos humanos, aos grupos minoritários, a questão de saúde pública, por exemplo, a legalização do aborto, que mais a liberação, a descriminalização das drogas, como é feito em alguns países. Mas esse marxismo cultural tem a ideia das preocupações das massas serem diluídas por pautas mais progressistas, sobre aquilo que as pessoas mais poderiam se preocupar ou serem influenciadas. Então, tem alguns teóricos que dizem que não existe marxismo cultural, que esse marxismo nada mais que uma cultura keynesiana de um Estado interventor que possa trazer ao seu bojo os menos favorecidos, né? As classes mais pauperizadas, diferente do capitalismo que privilegia uma oligarquia mais ligada ao seu poder cultural e o seu poder econômico. Então, o marxismo cultural em si, ele é um pouco polêmico. Alguns concordam com a existência dele, outros dizem que ele não é uma invenção dos críticos por críticos conservadores. Quando a gente fala que ele entra na igreja, porque tem a questão ali, por exemplo, da igreja chamada que chamam de teologia da libertação, porque a gente sabe que foi feito o Concílio Vaticano de 1963 do João 23, né? Abre a igreja e trabalha as questões do pobre, a questão da fome, da miséria no mundo. Então há um atrito entre conservadores e o pessoal que pensa de uma forma mais progressista, mais revolucionária. Então o marxismo cultural, segundo eles, é uma ideia que trabalha as questões as questões da sociedade a partir de pautas mais progressistas, ou seja, daquilo que precisa ser mudado, que precisa ser que deve haver uma necessidade de intervenção
via dos direitos, né, das prerrogativas e dos deveres. Né? E a teoria do reconhecimento trabalha essa questão do reconhecimento. Se o reconhecimento ele vem sempre via, e aliás, as conquistas dos nossos direitos, das leis, elas sempre são de via jurídica, sempre não pela força do direito, não dificilmente acontece por força dos costumes, como é feito na Europa. Você vai ver, por exemplo, essa questão aí por exemplo, de violência doméstica, tiver que fazer uma lei Maria da Penha, depois tiver que tipificar o crime contra a mulher. Então, essas são questões aí que você pode perceber que são de cunho do direito, né? E quando a gente fala de uma sociedade, de um marxismo cultural, a gente está falando de preocupações, de hábitos, de cultura que tendem a sempre ser revisionadas, ou seja, mudadas o tempo todo. Aliás, mudadas de tempos em tempos, não necessariamente de tempo todo, mas tempos em tempos ser revisionadas para um novo processo, para uma nova realidade. Então, essa seria a nossa aula de hoje sobre esse marxismo cultural, que ele é polêmico, que ele é uma crítica às vezes aos conservadores e ele é usado também como crítica dos conservadores aos progressistas. Então é uma disputa muito cultural e política de ambos os grupos, tanto de um lado como do outro. Então seria isso.